O chefe milionário jogou o documento na mesa e riu. Te dou meu salário se traduzir isso. A sala inteira gargalhou da faxineira, mas ela pegou o papel, sorriu e disse algo que fez o silêncio congelar cada rosto naquele escritório. Quanto você ganha mesmo, Sr. Tavares? A voz de Helena cortou o ar como lâmina. Ricardo Tavares parou no meio da risada. Os olhos dele estreitaram. O quê? Ela segurou o documento entre os dedos. Não tremeu. Seu salário mensal. Quanto é? Só para eu saber o valor da aposta. 3 executivos pararam de digitar. Márcia, a secretária, largou a caneta. O cliente alemão sentado na ponta da mesa levantou o olhar. Ricardo deu um passo à frente. O terno italiano brilhava sob a luz fria do escritório. Você está falando sério? Helena colocou o balde no chão. Tirou as luvas de borracha uma por uma. A sala estava em silêncio absoluto. Completamente. Um sorriso cruel se abriu no rosto de Ricardo. Ele olhou para os executivos. Carlos soltou uma risada nervosa. Gente, a faxineira virou poliglota agora. Risadas explodiram. Márcia cobriu a boca, mas os ombros balançavam. Ricardo pegou o documento e ergueu no ar como troféu. Esse aqui é um contrato técnico em alemão arcaico. Minha equipe inteira tentou traduzir ontem e não conseguiu. Ele bateu o papel na mesa. Meu tradutor profissional cobra R$ 5.000 para fazer isso. Helena não desviou o olhar. E você está oferecendo seu salário. Isso, Ricardo cruzou os braços. R$ 120.000. Se você traduzir isso agora, na frente de todo mundo, sem Google, sem ajuda, sem nada, é seu. O cliente alemão franziu a testa. Carlos sussurrou algo para Márcia. Ela balançou a cabeça incrédula. Ricardo inclinou o corpo sobre a mesa. O hálito dele tinha cheiro de café caro. Mas quando você fracassar, e você vai fracassar, você pede demissão. Agora, na frente de todos. Helena estendeu a mão. Ricardo colocou o documento entre os dedos dela. O papel era grosso, antigo. Carimbos vermelhos marcavam as margens. Ela olhou para a primeira linha. Seus olhos percorreram as palavras. Uma vez, 2. Ricardo riu alto. Tá vendo? Nem sabe por onde come. Vertrag über internationale Technologietransfer und Lizenzierung. Ela interrompeu. O sorriso dele congelou. Como uma mulher que passava o dia limpando banheiros poderia saber algo que sua equipe de executivos caros não sabia? O som daquelas palavras em alemão ecoou na mente de Helena como um fantasma do passado. Vertrag, contrato, Technologietransfer, transferência de tecnologia. Cada sílaba era uma chave abrindo portas que ela tinha trancado há 3 anos. O cheiro de papel antigo a transportou instantaneamente. Ela não estava mais na sala de reuniões. Estava na Universidade Federal, auditório lotado, aplausos ecoando. Professora Helena Rodrigues recebia o Prêmio de Excelência Acadêmica em Linguística. O reitor apertava sua mão. Flashes de câmera. Seu marido, Augusto, na primeira fileira, sorrindo com orgulho. Parabéns, professora. A senhora é um exemplo para todos nós. Helena segurava o certificado. 20 anos de dedicação. Fluente em 7 idiomas. Autora de 2 livros sobre semântica germânica. Respeitada, admirada. Aquele era seu mundo. Corte seco. Hospital. Luzes fluorescentes. Médico com jaleco branco. Expressão grave. Senhora Helena, o tratamento experimental é a única chance. Mas não é coberto pelo plano. São R$ 200.000. Augusto na cama, pele amarelada, mãos tremendo. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Quanto vocês têm? Helena olhou para a pasta no colo. Documentos da casa, do carro, da poupança. Eu vendo tudo. E vendeu. Casa, carro, joias da avó. Cada livro raro da biblioteca pessoal. O piano que tocava desde criança. Não bastou. Pediu demissão da universidade para cuidar dele em tempo integral. Gastou o fundo de garantia. Pegou empréstimos. Empenhou o próprio diploma emoldurado.
6 meses depois, Augusto abriu os olhos na cama do hospital. Você me salvou. Ela segurou a mão dele. Não contou que estavam sem nada, que deviam a 3 bancos, que o apartamento alugado tinha apenas um colchão no chão. Não importava. Ele estava vivo. Sempre, meu amor. Mas vivo significava contas, remédios caros, acompanhamento médico mensal. Helena procurou emprego como professora. Todas as universidades queriam alguém com publicações recentes. Ela tinha um buraco de 2 anos no currículo. Desculpe, professora, mas... Uma por uma, as portas se fecharam, até que encontrou um anúncio simples. Precisa-se de faxineira, pagamento semanal. Ela preencheu a ficha com mãos tremendo. Nome completo, formação, deixou em branco. Um tapa mental a trouxe de volta. Ricardo bateu a mão na mesa. E então? Vai ficar aí olhando? Ou admite que não entende nada? Helena piscou. A sala de reuniões voltou ao foco. Luzes de LED, executivos impacientes, o documento entre seus dedos. O alemão arcaico dançava nas linhas como velhos amigos esperando por ela. 3 anos limpando chãos, 3 anos invisível, 3 anos engolindo humilhações para que Augusto tivesse os remédios. Mas a professora nunca tinha morrido. Só estava esperando. Helena tinha tentado antes. Não com alemão arcaico, não com contratos milionários, mas com pequenos gestos que gritavam quem ela realmente era. 2 semanas atrás, limpava a copa quando ouviu Carlos no telefone. Ele falava inglês com um cliente, mas errava cada 3ª palavra. A negociação estava desmoronando. Sorry, eu não understand what you... Como se diz, prazo de entrega? Helena parou de limpar a pia. Ficou ali, pano na mão, ouvindo o desastre. Delivery deadline, ela sussurrou. Carlos não ouviu. Continuou gaguejando no telefone. Ela subiu o tom. Delivery deadline. E o termo correto é net payment terms, não liquid payment. Carlos virou. Olhou para ela como se um móvel tivesse falado. O quê? Você está dizendo errado. O cliente não está entendendo. Ele cobriu o telefone com a mão. Os olhos dele eram 2 pedras. Você fala inglês? Falo 7 idiomas. Ninguém pediu sua opinião. Carlos apontou para a porta. Sai daqui, agora. Helena saiu. O contrato foi perdido na semana seguinte. Ela tentou de novo no mês passado. Ricardo recebia e-mails em francês de um fornecedor. Ele usava Google Tradutor, que transformava tudo em nonsense. Helena estava esvaziando a lixeira quando viu a confusão na tela. Senhor Tavares, essa tradução está errada. O fornecedor não está pedindo desconto. Ele está oferecendo desconto se você... Ricardo levantou a mão sem olhar para ela. Você lê francês agora? Sim, eu... Fascinante. Ele continuou digitando. Pode ir limpar o banheiro do 2º andar. Tá fedendo. Não estava fedendo. Ela tinha limpado 1 hora antes, mas subiu mesmo assim, porque precisava do emprego, porque Augusto tinha consulta na sexta e o convênio não cobria o especialista, porque dignidade não pagava remédio. Então Helena parou de tentar, virou sombra, entrava nas salas, limpava, saía, invisível, útil apenas para esvaziar lixeiras e passar pano. Márcia deixava xícaras sujas na mesa dela de propósito. Ah, a faxineira limpa isso. Nunca a Helena, nunca por favor, só a faxineira. Carlos jogava papel amassado no chão, mesmo com a lixeira ao lado. Para que ela tá aqui, né? Uma vez, Helena chegou no trabalho com a blusa manchada. Café que Augusto tinha derrubado de manhã na correria. Ela não teve tempo de trocar. Ricardo passou por ela no corredor e franziu o nariz. A empresa tem padrões, viu? Se não consegue se apresentar direito, avisa que a gente acha outra pessoa. Ela pediu desculpas. Trabalhou o dia inteiro com a mancha. Aquela noite chorou no chuveiro. Não pela mancha, não pela humilhação, mas porque quase não sentiu nada. Estava ficando dormente, acostumada, e isso apavorava mais que qualquer insulto. Ela tinha sido professora, doutora, autora,
premiada, agora era a faxineira, sem nome, sem voz, sem rosto. Pior, estava começando a acreditar nisso. Sentada na cama naquela noite, Augusto dormindo ao lado, Helena abriu a gaveta. Lá no fundo, embrulhado em plástico, estava o diploma. Doutora Helena Rodrigues, Linguística Aplicada, Summa Cum Laude. Ela passou os dedos pelas letras douradas. Quem era aquela mulher? Ela ainda existia. Às vezes eu penso em contar. Ela sussurrou no escuro. Augusto virou no sono, mas não acordou. Penso em chegar lá e falar. Eu tenho doutorado. Eu publiquei livros. Eu dei aula para 200 alunos por semestre. Silêncio. Mas e se eu contar e mesmo assim não importar? Essa era a parte que arrepiava sua espinha nas madrugadas. E se ela revelasse tudo e Ricardo dissesse, legal, mas você ainda é só a faxineira aqui? E se mostrar o diploma não mudasse nada? Então não seria só invisível. Seria invisível mesmo sendo doutora, mesmo sendo fluente em 7 idiomas, mesmo tendo 20 anos de carreira. Aí sim estaria perdida, porque se nem seu conhecimento a tornasse visível, o que restaria? Talvez eles tenham razão, ela pensou, recolocando o diploma na gaveta. Talvez eu seja só isso agora. Fechou a gaveta. Apagou a luz. No dia seguinte, voltou ao escritório, pegou o balde, colocou as luvas. Bom dia, ela disse para Márcia. Márcia não respondeu. Estava mexendo no celular. Helena limpou a sala de reuniões. Carlos entrou, jogou o casaco na cadeira, nem olhou para ela. Ela ia sair. Ia pegar o balde e desaparecer de novo. Mas então Ricardo entrou com o cliente alemão. Jogou o documento na mesa. Fez a aposta cruel. E algo dentro dela quebrou. Não quebrou de dor. Quebrou como o vidro quebra quando você quer fazer uma janela virar porta. Ela tinha passado 3 anos se escondendo, com medo de ser vista e ignorada. Mas estar escondida e ser humilhada era pior, muito pior. Então, quando Ricardo riu e ofereceu seu salário, quando a sala inteira gargalhou dela, Helena tomou uma decisão. Se ia ser destruída, que fosse em chamas, não em silêncio. Tudo começou 3 horas antes. Helena estava limpando a sala de reuniões quando o cliente alemão chegou. Klaus Hoffmann. Cabelos grisalhos, terno cinza impecável, pasta de couro na mão. Ricardo o cumprimentou com aquele sorriso ensaiado de quem fecha contratos milionários. Senhor Hoffmann, bem-vindo. Podemos começar? Klaus acenou, mas seus olhos estavam no tablet. Ele deslizou o dedo na tela e franziu a testa. Há um problema. Ricardo congelou no meio do aperto de mão. Problema? O contrato que minha equipe enviou ontem. Vocês revisaram? Márcia e Carlos trocaram olhares. Ricardo pigarreou. Claro, tudo certo. Klaus virou o tablet para ele. Linhas e linhas em alemão arcaico preenchiam a tela. Então podem me explicar a cláusula 7? Preciso da interpretação exata antes de assinar. Silêncio. Helena passou o pano na mesa ao lado. Seus olhos captaram as primeiras linhas do documento. Reconheceu imediatamente. Dialeto técnico dos anos 1950, usado em contratos de engenharia. Ricardo limpou a garganta. Claro, a cláusula 7 diz respeito à transferência de ativos. Klaus inclinou a cabeça. Ativos ou tecnologia? Tecnologia. Sim, ativos tecnológicos. Errado. Helena mordeu o lábio. A cláusula era sobre licenciamento de propriedade intelectual, não transferência. Klaus fechou o tablet devagar, o tipo de devagar que precede más notícias. Senhor Tavares, com todo respeito, não creio que sua equipe leu o documento. Ricardo forçou uma risada. Senhor Hoffmann, nós temos os melhores. Então me digam o que significa Ausschließlichkeitsklausel mit zeitlicher Begrenzung. Silêncio absoluto. Carlos abriu o Google Tradutor no celular. Digitou as palavras. Esperou. Leu em voz baixa. Cláusula de exclusividade com
Limitação temporal? Klaus suspirou. Tradução literal. Mas o que significa no contexto jurídico alemão? Ninguém respondeu. Helena continuou limpando. Cada fibra do corpo dela gritava para falar. Ela sabia exatamente o que significava. Tinha escrito artigos sobre nuances de terminologia jurídica germânica, mas ficou calada. Ricardo bateu na mesa com falsa confiança. Vamos marcar com nosso tradutor oficial. Ele esclarece tudo em 48 horas. 48 horas? Klaus fechou a pasta. Eu volto para Berlim amanhã de manhã. Preciso da resposta hoje. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Márcia, liga para o tradutor. Agora. Márcia discou. Esperou, desligou. Não atende. Deve estar em atendimento. Carlos tentou outro contato. Nada. Klaus olhou para o relógio. Senhores, talvez seja melhor eu procurar outra empresa. Não! Ricardo levantou. Espera, a gente resolve isso. Ele olhou para a equipe. 5 pessoas na sala. Todos com diplomas caros nas paredes de casa. Ninguém sabia alemão arcaico. Helena passou para o outro lado da mesa. O balde bateu na cadeira, fazendo barulho. Ricardo virou para ela como cobra prestes a dar o bote. Você não consegue limpar sem fazer barulho. Desculpa, Sr. Tavares. Desculpa. Ele deu um passo na direção dela. Tô perdendo um contrato de 2 milhões e você fica arrastando balde. Klaus observava em silêncio. Helena abaixou a cabeça. Vou sair. Não. Ricardo teve uma ideia cruel que fez seus olhos brilharem. Fica aí. Ele pegou o tablet de Klaus, abriu o documento, virou a tela para Helena. Você sabe ler? Helena piscou. Senhor? Ler? Você sabe ler ou só limpa? Carlos soltou uma risada abafada. Márcia cobriu a boca. Eu sei ler, senhor. Ótimo. Ricardo ampliou o texto. Lê isso aqui pra gente. Helena olhou para as palavras em alemão. Seu coração disparou. Senhor Tavares, Lê. Ela olhou para Klaus. Ele franzia a testa, desconfortável. Ver. Helena gaguejou de propósito. Fez o som das palavras saírem errado. Ricardo explodiu em gargalhada. Você viu isso? Ele olhou para Carlos. Ela nem consegue pronunciar. Carlos riu alto, Márcia também. Helena sentiu o rosto queimar. Senhor, eu sou faxineira, não sei alemão. Exatamente. Ricardo bateu palma. E sabe por quê? Porque você nunca estudou, nunca se esforçou, por isso está limpando o chão. Klaus ajeitou os óculos desconfortável. Senhor Tavares, talvez... Espera, Klaus. Isso aqui é educativo. Ricardo se virou para Helena. Sabe quanto ganha meu tradutor por hora? Não, senhor. R$ 1.000. Sabe por quê? Porque ele estudou. Passou anos numa universidade. Helena apertou o cabo do balde. E você? Ricardo apontou para ela. Você ganha o quê? 2.000 por mês? 1.500. 1.500. Ele riu como se fosse piada. Em um dia, meu tradutor ganha quase o que você ganha em um mês. Sabe a diferença entre vocês dois? Silêncio. Ele tem valor. Você é substituível. As palavras cortaram como navalha. Carlos olhava para o celular, sorrindo. Márcia rabiscava algo no papel. Helena respirou fundo. Algo dentro dela rachou. Senhor Tavares, o quê? Eu posso tentar ajudar. A sala inteira parou. Ricardo inclinou a cabeça como cachorro, ouvindo o som agudo. Você pode ajudar? Talvez eu consiga. Consegue o quê? Ele deu um passo para perto. Traduzir alemão arcaico? Você? Helena ergueu o queixo. Posso tentar. Por 3 segundos, pareceu que ele consideraria. Então ele jogou a cabeça para trás e gargalhou. Gargalhou tão alto que ecoou nas paredes. Carlos se juntou. Depois Márcia. Logo toda a sala ria. Menos Klaus. Ricardo enxugou lágrima de rir. Gente, vocês ouviram? A faxineira agora é tradutora. Para, Ricardo, Márcia disse entre risadas.
A coitada tá tentando ajudar. Coitada? Ricardo ainda ria. Ela deve achar que a gente é idiota. Ele se aproximou tanto que Helena sentiu o hálito dele. Deixa eu adivinhar. Você aprendeu alemão no YouTube? Duolingo? Não, eu... Ou foi na escola pública? Mais risadas. Aquela onde mal ensinam português? Helena travou a mandíbula. As unhas cravaram na palma da mão. Ricardo pegou o tablet e ergueu no ar. Sabe o que eu acho? Acho que você está desesperada. Quer aparecer, quer ser mais que faxineira. Ele jogou o tablet na mesa com força. Mas não é. E nunca vai ser. Silêncio sepulcral. Então, Ricardo teve a pior ideia de todas. Sabe de uma coisa? Vou te dar uma chance. Klaus levantou a sobrancelha. Te dou meu salário mensal se você traduzir esse documento. Agora, na frente de todo mundo. Helena parou de respirar. Mas quando você fracassar, e você vai fracassar, você pede demissão. Aqui, agora. Carlos assobiou baixinho. Márcia parou de rir. Ricardo, isso é justo. Ele cruzou os braços. Ela quer provar que é especial? Prova. Ele estendeu o tablet. E aí, faxineira, aceita? Helena olhou para o tablet na mão de Ricardo, depois para as caras na sala. Carlos com sorriso de escárnio, Márcia balançando a cabeça, Klaus observando com expressão neutra, todos esperando ela fracassar. Preciso de 1 minuto, Helena disse. Ricardo bufou. 1 minuto? Para quê? Banheiro. Ele revirou os olhos. 1 minuto. Depois volta aqui e admite que não consegue. Helena colocou o balde no corredor. Caminhou até o banheiro. Fechou a porta. Trancou. Apoiou as 2 mãos na pia. Olhou para o espelho. A mulher que olhava de volta tinha olhos cansados, uniforme surrado, cabelo preso num rabo simples, mãos ásperas de tanto produtos de limpeza. Ela parecia exatamente o que Ricardo achava que ela era. Nada. Helena abriu a torneira, lavou o rosto. A água fria espirrou no espelho. Você não precisa fazer isso. Ela sussurrou para o reflexo. Podia sair, pedir demissão agora, procurar outro emprego de faxineira, qualquer lugar menos humilhante que ali. Augusto entenderia. Ele sempre entendia. A mão dela tremeu na beirada da pia, mas se ela saísse agora, Ricardo venceria. Não só hoje, para sempre. Ele ficaria lá rindo, contando para todo mundo. A faxineira achou que sabia alemão. Que piada! E ela continuaria sendo invisível. Em outro escritório, outro uniforme, mesmo desprezo. Helena enfiou a mão no bolso, puxou o celular. A tela rachada acendeu. Papel de parede, foto dela com Augusto, tirada 1 mês atrás. Ele sorrindo, mais forte, mais saudável. Você me salvou. Ele tinha dito, vendendo tudo, abrindo mão de tudo, virando invisível. Mas ele estava vivo. E agora? Helena tocou na foto. O rosto de Augusto sorriu de volta para ela na tela rachada. E se eu pudesse ser as 2? Ela sussurrou. Aqui te salvou e aqui não desaparece. Bateram na porta. Acabou o minuto, Ricardo gritou do corredor. Helena desligou o celular, guardou no bolso, respirou fundo, abriu a porta. Ricardo estava encostado na parede, braços cruzados. E aí? Vai admitir ou vai perder meu tempo? Helena passou direto por ele. Voltou para a sala de reuniões. Todos olharam quando ela entrou. Ela não pegou o balde, não pegou as luvas. Foi direto para a mesa. Eu aceito. Carlos parou de mexer no celular. Ela aceitou? Ricardo entrou atrás dela, sorriso predatório no rosto. Tem certeza? Porque não tem volta. Você falha, você sai. Eu sei. Pede demissão na frente de todo mundo. Eu sei. Ricardo bateu palma, esfregou as mãos. Perfeito. Ele pegou o tablet. Klaus, você se importa? Klaus entregou o documento. Sua expressão era ilegível. Ricardo colocou o papel na frente de Helena com força. As folhas deslizaram na mesa de vidro. Aqui, contrato técnico, alemão arcaico, dialeto de engenharia dos anos 50. Ele apontou para a primeira página. Traduz, agora,
sem ajuda, sem Google, sem nada. Helena puxou uma cadeira, sentou, puxou o documento para perto. As palavras dançaram na frente dos olhos dela, não de nervoso, de familiaridade, como encontrar velhos amigos. E aí? Ricardo bateu os dedos na mesa. Tá esperando o quê? Inspiração divina? Helena ignorou. Seus olhos percorreram o cabeçalho. Depois, a introdução. A primeira cláusula. Cada termo técnico, cada nuance jurídica, cada arcaísmo. Tudo fazia sentido perfeito. Márcia sussurrou para Carlos. Ela não vai conseguir. Óbvio que não. Klaus se ajeitou na cadeira observando. Helena virou a primeira página, depois a segunda. Ricardo começou a rir. Tá só virando páginas, nem tá lendo de verdade. Ela virou a terceira página. Parou. Voltou para a segunda. Checou algo. Achou uma figura? Carlos provocou. Mais risadas. Helena levantou os olhos. Olhou direto para Ricardo. Posso começar? Ele abriu os braços em gesto teatral. O palco é seu, professora. Sarcasmo pingava da palavra. Helena colocou a mão sobre a primeira página. Abriu a boca e começou a destruir o mundo de Ricardo Tavares. Vertrag über internationale Technologie Transfer und Lizenzierung. A voz de Helena saiu firme, clara, sem hesitação. Contrato sobre transferência e licenciamento internacional de tecnologia. Ricardo cruzou os braços. Isso estava no título. Qualquer um lê. Helena nem olhou para ele. Continuou. Artigo 1º, parágrafo 2º. Die ausschließliche Lizenz wird dem Lizenznehmer für einen Zeitraum von 15 Jahren gewährt. Ela pausou. Olhou para Klaus. A licença exclusiva é concedida ao licenciado por um período de 15 anos. Mas a palavra ausschließlich aqui não significa apenas exclusiva. No contexto jurídico alemão dos anos 50, implica que terceiros estão proibidos de uso, mesmo para pesquisa. Klaus inclinou o corpo para a frente. Carlos parou de mexer no celular. Continua, Ricardo disse, mas sua voz tinha perdido a confiança. Helena desceu o dedo pela página. Cláusula 3, Gewährleistung und Haftungsbeschränkung, garantia e limitação de responsabilidade. O fornecedor garante que a tecnologia é livre de defeitos materiais, mas... Ela virou a página. A responsabilidade é limitada a danos diretos. Danos indiretos, lucros cessantes e danos consequenciais estão expressamente excluídos conforme parágrafo 4A. Márcia largou a caneta. Klaus se aproximou da mesa. Parágrafo 4A, ele disse. Não era pergunta, era teste. Helena encontrou a seção. Haftung für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn und Folgeschäden ist ausdrücklich ausgeschlossen. Pronunciou cada palavra como se tivesse nascido em Berlim. Klaus piscou 2 vezes. Você... Ele pausou. Você estudou alemão? Estudei 7 idiomas, Sr. Hoffmann. Ricardo bateu a mão na mesa. Espera, espera. Ele apontou para Helena. Você decorou isso. Alguém te passou esse documento antes. Ninguém me passou nada. Então você leu rápido antes. Tem memória fotográfica. Klaus levantou a mão. Posso fazer uma pergunta? Ricardo fechou a boca. Klaus virou o tablet para Helena. Abriu uma página diferente. Uma seção que ele não tinha mencionado antes. Erkläre mir den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie im deutschen Vertragsrecht. Ele falou em alemão. Rápido, sem tradução. A sala inteira ficou em silêncio. Helena não hesitou. Gewährleistung é a garantia legal obrigatória que cobre defeitos existentes no momento da entrega. Garantie é a garantia voluntária que o fornecedor oferece além da obrigação legal, geralmente cobrindo um período maior. Ela continuou em alemão, fluente. No contexto deste contrato, o artigo 6 usa Gewährleistung, o que significa que a garantia é limitada aos termos do Código Civil Alemão, seções 433 e seguintes. Klaus recostou na cadeira.
cruzou os braços. Um sorriso fino apareceu no canto da boca dele. E a diferença entre BGB e HGB neste contexto? BGB é o Código Civil, aplicável a transações gerais. HGB é o Código Comercial, aplicável entre comerciantes. Este contrato está sob HGB, artigo 377, o que significa que o licenciado tem obrigação de inspeção imediata. Carlos sussurrou para Márcia. O que está acontecendo? Ela está falando alemão. Eu sei que ela está falando alemão. Ricardo tentou recuperar controle. Isso não prova nada. Ela pode ter decorado termos. Klaus virou para ele com um olhar gelado. Senhor Tavares, com todo respeito, cale a boca. A sala congelou. Ninguém falava assim com Ricardo. Ninguém. Klaus voltou para Helena. Você disse que fala 7 idiomas? Sim, senhor. Quais? Português, inglês, alemão, francês, italiano, espanhol e mandarim. Mandarim? Helena assentiu. Klaus pegou o celular. Digitou algo. Esperou. Seus olhos se arregalaram. Ele girou o celular para ela. Um texto em chinês tradicional. Lê isso. Helena leu em voz alta, em mandarim. Depois traduziu. É um artigo sobre regulamentação de exportação de semicondutores, datado de 2023. Klaus desligou o celular devagar. Meu Deus! Ele olhou para Ricardo. Quem é essa mulher? Ela é faxineira, Ricardo disse, mas a voz dele tremia. Faxineira? Klaus virou para Helena. Você é faxineira? Helena manteve a postura ereta. Sim, senhor. Há 3 anos. E antes? Silêncio. Antes eu era professora universitária, doutora em linguística aplicada, especialização em semântica germânica e tradução técnica. Márcia cobriu a boca com a mão. Carlos deixou o celular cair na mesa. Ricardo ficou branco. Você está mentindo. Não estou. Então por que diabos você está limpando o chão? Helena olhou direto nos olhos dele. Porque meu marido tinha câncer. O tratamento custou tudo o que eu tinha. Vendi a casa, o carro, pedi demissão da universidade para cuidar dele. Gastei cada centavo para mantê-lo vivo. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o ar-condicionado. Quando o dinheiro acabou, procurei emprego como professora. Ninguém queria alguém com buraco no currículo, então aceitei o que apareceu. Ela apontou para o uniforme. Isso. Klaus passou a mão no cabelo. E você trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos e meio. E ninguém sabia? Ninguém perguntou. Helena olhou para Ricardo. Ninguém nunca me viu como algo além de a faxineira. Ricardo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Você devia ter falado. Eu tentei. A voz dela era aço. Você mandou eu limpar o banheiro. Klaus se levantou, pegou a pasta dele, tirou outro documento mais grosso que o primeiro. Este é nosso contrato principal. 50 páginas, alemão técnico, dialeto da Baviera, incluindo termos de engenharia mecânica que nem meus advogados entendem completamente. Ele colocou na frente de Helena. Se você conseguir explicar a seção de propriedade intelectual, páginas 23 a 28, eu te ofereço um emprego. Ricardo levantou. Espera um segundo. Não estou falando com você. Klaus nem olhou para ele. Estou falando com a única pessoa competente nesta sala. Ele se virou para Helena. 15 minutos. Me explica essa seção. Em alemão e português, com nuances técnicas. Helena puxou o documento. Ricardo tentou pegar de volta. Klaus, ela está trabalhando para mim. Você não pode... Pode ou não pode? Klaus perguntou para Helena, ignorando Ricardo completamente. Helena abriu na página 23. Leu a primeira linha, depois a segunda. Um sorriso pequeno apareceu no canto da boca dela. Posso. Então comece. E ela começou. Por 15 minutos, Helena dissecou cláusulas complexas, explicou diferenças entre direito alemão e brasileiro, apontou 3 erros de tradução que poderiam custar milhões. Klaus fazia perguntas, ela respondia, em alemão, em português,
mudando de idioma como quem muda de canal. Carlos não mexia. Márcia não respirava. Ricardo estava sentado, mãos na mesa, olhando para o nada. Quando Helena terminou, Klaus fechou o documento. Você acabou de salvar minha empresa de um processo de 10 milhões de euros. Ele estendeu a mão. Trabalha para mim, consultora de tradução técnica, salário inicial, R$ 25 mil, benefícios completos, home office. Helena olhou para a mão dele, depois para Ricardo. Ele estava destruído, pequeno, finalmente silencioso. Ela apertou a mão de Klaus. Aceito. Klaus ainda segurava a mão de Helena quando Ricardo se levantou. Espera. Todos viraram. Ricardo endireitou o terno, limpou a garganta. O rosto dele tinha recuperado um pouco de cor. Klaus, com todo respeito, você não pode simplesmente oferecer emprego para minha funcionária. Não sem antes verificar as credenciais dela. Klaus soltou a mão de Helena. Credenciais? Eu acabei de vê-la traduzir 50 páginas de alemão técnico. Exatamente, e isso é impressionante. Ricardo forçou um sorriso. Mas pensa comigo, uma mulher que diz ter doutorado, que diz ter sido professora universitária, está trabalhando como faxineira há 3 anos. Ele abriu os braços. Não te parece estranho? Márcia olhou para Helena, depois para Ricardo. Algo mudou na expressão dela. Klaus franziu a testa. O que você está insinuando? Não estou insinuando nada. Só acho prudente verificar. Afinal, você está oferecendo R$ 25 mil baseado na palavra dela. Ele apontou para Helena. Ela pode ter estudado alemão em cursinho, pode ter decorado termos, mas isso não faz dela doutora. Carlos se mexeu na cadeira. Ele tem um ponto. Ricardo sentiu o momentum virando. Diplomas podem ser falsificados, históricos podem ser inventados. Como a gente sabe que ela é quem diz ser? Klaus olhou para Helena. Você tem como provar? Helena respirou fundo. Tenho documentos em casa, diplomas, certificados, publicações. Publicações? Ricardo riu. Qualquer um pode colocar nome em artigo da internet. Artigos acadêmicos, Helena corrigiu. Revisados por pares, publicados em jornais internacionais. Então mostra. Estão em casa. Que conveniente! Ricardo cruzou os braços. A prova está sempre em outro lugar. Klaus pegou o celular. Qual era o nome da universidade? Universidade Federal de São Paulo. Departamento de Linguística Aplicada. Klaus digitou no Google. Esperou. Seus olhos percorreram a tela. Não encontro seu nome no site atual da faculdade. Ricardo sorriu. Porque ela nunca trabalhou lá. Porque eu saí há 3 anos, Helena disse, mas a voz dela tinha perdido força. O site deve ter sido atualizado. Ou porque você inventou isso. Ricardo deu um passo para frente. Pensa bem, Klaus, se ela realmente era professora doutora, por que ninguém aqui sabia? Por que ela nunca mencionou? Eu tentei. Você nunca mostrou diploma, nunca trouxe certificado, nunca deu evidência nenhuma. Márcia mordeu o lábio. Carlos assentiu devagar. Klaus guardou o celular. Senhora Helena, o senhor Tavares levanta questões válidas. O estômago dela afundou. Eu preciso de verificação antes de fazer uma oferta formal. Você entende? Ricardo mal conseguia esconder o sorriso. É procedimento padrão, Klaus. Proteção para sua empresa. Helena sentiu o chão fugindo dos pés. Estava acontecendo de novo. Ela provava, mostrava, e ainda assim não acreditavam. Eu posso trazer os documentos amanhã, ela disse. Documentos podem ser falsificados, Ricardo repetiu. Então o que você quer? Helena virou para ele. O que seria prova suficiente? Ricardo fingiu pensar. Liga para a universidade agora, na frente de todos. Pede para eles confirmarem que você trabalhou lá. Helena olhou para o relógio. 4h15 da tarde. O departamento fecha às 4. Que azar. Ricardo balançou a cabeça. Então vai ter que esperar até amanhã. E Klaus volta para a Alemanha amanhã de manhã. Klaus checou o próprio relógio. Meu voo sai às 10. Então tá resolvido.
Ricardo abriu as mãos. Sem verificação, sem oferta. É justo. Helena puxou o celular. As mãos tremiam. Eu tenho o contato pessoal da coordenadora do departamento, professora Márcia Andrade. Ela vai atender. Ricardo revirou os olhos. Claro que vai. Helena discou. Colocou no viva voz. Chamou uma vez, 2, 3. Caixa postal. A pessoa que você ligou não pode atender. Helena desligou. Ricardo suspirou dramaticamente. Que pena. Mas Helena já estava discando outro número. Quem é agora? Ricardo perguntou. Sua mãe fingindo ser reitora? O telefone tocou. Uma voz masculina atendeu. Biblioteca Central, boa tarde. Boa tarde, aqui é Helena Rodrigues. Eu preciso falar com alguém do arquivo de publicações acadêmicas. Um momento. Música de espera. Ricardo cruzou os braços. Carlos olhava cético. Klaus observava em silêncio. Arquivo de publicações, Renato falando. Renato, aqui é a professora Helena Rodrigues. Você pode verificar publicações no meu nome entre 2015 e 2022. Professora Helena. A voz dele acendeu. Claro, deixa eu procurar no sistema. Ricardo franziu a testa. Som de digitação. Achei. Helena Rodrigues, Linguística Aplicada. Você tem, 17 publicações registradas, 3 livros, 14 artigos em journals. Klaus se aproximou do telefone. 6 em alemão, 4 em inglês, 3 em português, 1 em mandarim. Renato continuou. Quer que eu envie a lista completa por e-mail? Por favor. E pode incluir as datas e os journals? Sem problema. Ainda é o mesmo e-mail? Sim. Pronto, mandei agora. Klaus checou o celular. Os olhos dele se arregalaram. Mais alguma coisa, professora? Não. Obrigada, Renato. Imagina, sentimos sua falta aqui. Helena desligou. Klaus estava lendo a lista no e-mail. Descia a tela, continuava descendo. Meu Deus, ele murmurou. Levantou os olhos para Helena. Você escreveu Semantic Divergence in Technical German Translations para o Journal of Germanic Linguistics? Escrevi. Eu li esse artigo. Citei ele numa apresentação em Munique. Ricardo estava branco de novo. Klaus girou o celular para ele. A oferta continua de pé. E aumentou para 30 mil. Ricardo bateu a mão na mesa. Espera. Todo mundo espera. Klaus guardou o celular. O que foi agora? Isso não muda nada. Ricardo apontou para Helena. Ela pode ter sido professora, pode ter escrito artigos, mas por que isso importa? Como assim, por que importa? Klaus franziu a testa. Ela mentiu. Por 2 anos e meio, mentiu para todos aqui. Helena abriu a boca, mas Ricardo continuou. Ela entrou aqui fingindo ser faxineira. Escondeu quem era. Nunca disse nada. E agora quer ser tratada como vítima? Ele olhou ao redor da sala. Gente, pensem comigo. Se ela realmente fosse essa profissional incrível, por que aceitou o trabalho de faxineira? Por que não procurou emprego na área dela? Eu procurei, Helena disse, e fracassou. Ricardo deu de ombros. Ninguém te quis. Aí você veio para cá, aceitou o trabalho e agora está tentando nos fazer parecer vilões. Márcia olhou para baixo. Carlos mexeu no colarinho. Eu tratei você exatamente como você se apresentou. Ricardo continuou. Como faxineira. Você nunca disse que era doutora. Nunca mostrou diploma. Nunca pediu para ser tratada diferente. Ele abriu os braços. Como eu ia adivinhar? Sou vidente. Klaus balançou a cabeça. Isso é ridículo. Não, Klaus. O que é ridículo é contratar alguém que mentiu por omissão durante anos. Como você confia nela? Se ela mentiu sobre isso, sobre o que mais mente? Ricardo estava recuperando terreno. Sua voz ganhava força. E outra. Ela trabalha aqui há 2 anos. Ganha salário, nunca reclamou, nunca pediu aumento, nunca questionou nada. E de repente, porque você apareceu com uma oferta melhor, agora eu sou o monstro? Ele riu sem humor. Ela está usando você, Klaus, te manipulando, fazendo teatro para conseguir emprego melhor. Teatro?
Helena repetiu, voz tremendo. Sim, teatro. Ricardo se virou para ela. Essa história toda de marido doente, de vender tudo, de ser humilhada, tudo calculado. Você esperou o momento certo para dar o golpe. Klaus ficou vermelho. Você acabou de oferecer seu salário se ela traduzisse, e ela caiu na armadilha. Ricardo bateu palma. Mostrou quem realmente é, alguém que esconde informações, que manipula situações. Ele apontou para Helena. Se ela fosse honesta, teria falado desde o início, mas não. Ela preferiu ficar nas sombras, esperando a chance perfeita. Silêncio pesado caiu na sala. Ricardo ajeitou o terno, sentindo a vitória. Então, Klaus, você ainda quer contratar alguém assim? Alguém que mente por omissão, que só revela a verdade quando convém? Klaus olhou para Helena. Por um segundo horrível, ela viu dúvida nos olhos dele. A decisão é sua, Ricardo disse, sorrindo. Mas pensa bem antes de colocar sua empresa nas mãos de uma mentirosa. Helena ficou parada por 3 segundos. Depois pegou a bolsa. Ricardo sorriu vitorioso. Tá vendo? Ela nem tem defesa. Helena puxou uma carteira velha de couro. Abriu. Tirou uma foto dobrada, amarelada pelos cantos. Colocou na mesa. Esse é meu marido, Augusto. A foto mostrava um homem magro, careca, em cama de hospital, sorrindo apesar dos tubos nos braços. Diagnosticado em março de 2022. Câncer de pâncreas, estágio 4. Os médicos deram 6 meses. Ela tirou outro papel. Conta de hospital. R$220 mil. Tratamento experimental. Único que poderia salvá-lo. Klaus pegou o documento. Leu. Passou para Márcia. Vendi minha casa por 180 mil. Meu carro por 40. Peguei empréstimo de 50. Ainda faltava. Outro documento. Termo de demissão da universidade. Pedi demissão para cuidar dele. Usei o fundo de garantia. 32 mil. Ricardo cruzou os braços. Isso não prova? Não terminei. Helena o cortou. Pela primeira vez, sua voz era aço puro. Ela colocou um papel diferente na mesa. Um recibo. Esse é do dia que vendi minha biblioteca pessoal. 2.400 livros. Muitos raros. Primeiras edições. Anotados por mim durante 20 anos de pesquisa. Sua voz quebrou. Recebi 12 mil reais. Márcia levou a mão à boca. Ainda não bastou. Vendi as joias da minha avó, 5 mil. Vendi meu piano, 3.500. Vendi até meus diplomas emoldurados, 200 reais. Ela espalhou os recibos na mesa, um por um. Cada centavo foi para o tratamento, e funcionou. Augusto sobreviveu. Contra todas as probabilidades, ele está vivo. Klaus pegou a foto de Augusto. Olhou por longo tempo. Quando o dinheiro acabou, procurei emprego como professora. Mandei currículos para 18 universidades. 15 nem responderam. 2 disseram que meu perfil não era adequado. Uma disse que eu estava desatualizada. Helena abriu o celular. Mostrou a pasta de e-mails. Aqui todas as rejeições, com data e hora. Carlos se aproximou. Leu por cima do ombro de Klaus. Sua expressão mudou. Precisava de dinheiro. Augusto precisa de acompanhamento médico a cada 3 meses. Remédios que custam R$1.200 por mês. Ela pegou uma cartela de remédios da bolsa. Esse aqui, importado, único que funciona. R$1.080 a caixa. Ele precisa de uma por mês. Klaus virou a caixa nas mãos, checou o preço, assentiu devagar. Viu o anúncio de faxineira. Salário de 1.500. Pagamento semanal, sem exigência de experiência. Helena olhou direto para Ricardo. Eu não menti. Preenchi a ficha. Deixei formação em branco porque não pediram. Aceitei o trabalho porque precisava sobreviver. Ela juntou todos os documentos. E sim, escondi quem eu era. Sabe por quê? Silêncio. Porque na primeira semana tentei ajudar Carlos com uma tradução. Ele me mandou calar a boca. Tentei ajudar você, senhor Tavares, com um e-mail em francês. Você me mandou limpar o banheiro.
Ricardo abriu a boca. Aprendi rápido. Ninguém queria uma faxineira inteligente. Queriam alguém invisível. Então me tornei invisível. Ela encarou cada pessoa na sala. Não porque menti, mas porque vocês nunca se importaram em perguntar. Márcia limpou uma lágrima. Carlos olhava para as próprias mãos. Klaus juntou todos os documentos. Organizou numa pilha. Devolveu para Helena. Depois, virou para Ricardo. Você perguntou se eu confio nela? Ricardo esperou. Confio mais nela do que em você. Klaus pegou a pasta. Porque ela fez o que precisava para salvar quem ama. E você? Você humilha pessoas porque pode. Ele estendeu a mão para Helena. A oferta é de 35 mil. E eu pago os remédios do seu marido, todos os meses, enquanto você trabalhar comigo. Helena olhou para a mão dele. Depois para Ricardo. O rosto dele estava destruído. Ela apertou a mão de Klaus. Aceito. O aperto de mão ecoou como trovão na sala silenciosa. Márcia foi a primeira a se mover. Levantou da cadeira. Professora Helena. Helena virou. Eu sinto muito. A voz de Márcia tremeu. Pelas xícaras, pelos comentários, por tudo. Ela olhou para Ricardo, depois de volta para Helena. Eu sabia que era errado, mas nunca disse nada. Helena assentiu. Não sorriu, mas assentiu. Carlos fechou o laptop devagar. Guardou na mochila. Levantou. Professora. Ele não conseguiu dizer mais nada. Apenas acenou com a cabeça e saiu da sala. Klaus guardou o contrato na pasta. Posso fazer uma ligação? Tenho contatos em 3 universidades aqui em São Paulo, todas procurando professores de linguística. Senhor Hoffman, você já fez mais do que... Insisto. Ele pegou o celular. Você merece estar onde pertence, seja na minha empresa ou em sala de aula. Ricardo ainda estava parado, mãos apoiadas na mesa. A porta se abriu. 2 funcionários do andar de baixo entraram. Tinham ouvido a comoção. O que aconteceu? Uma das mulheres perguntou. Márcia olhou para Helena. A faxineira. Quer dizer, a professora Helena acabou de receber uma oferta de emprego. 35 mil reais. Murmúrios explodiram. A faxineira? Ela é professora? Mais pessoas apareceram na porta. A notícia se espalhava como fogo. Klaus levantou a voz. A doutora Helena Rodrigues é linguista com 17 publicações internacionais. E por 2 anos, vocês a trataram como mobília. Silêncio constrangido. Uma mulher jovem, estagiária, deu um passo à frente. Professora, eu sempre quis aprender alemão. A senhora daria aulas particulares? Helena piscou surpresa. Eu posso pagar, a garota continuou. Não muito, mas eu também quero. Outro funcionário disse. Minha empresa precisa de gente que fale inglês técnico. Klaus sorriu. Acho que você vai precisar de uma agenda, doutora Helena. Ricardo finalmente se mexeu. Deu um passo em direção à porta. Márcia bloqueou o caminho. Você vai se desculpar? Sair da frente, Márcia. Não. Ela cruzou os braços. Você humilhou essa mulher por 2 anos. Todos nós humilhamos. O mínimo que você pode fazer é pedir desculpas. As pessoas na porta esperavam. Ricardo olhou ao redor. Todos os olhos nele. Voltou para Helena. Abriu a boca, fechou. Virou e saiu pela outra porta. Márcia balançou a cabeça. Covarde até o fim. Klaus estendeu um cartão para Helena. Meu voo é amanhã às 10, mas volto daqui a 2 semanas. Podemos começar seu treinamento então. Trabalho remoto até lá. Helena segurou o cartão com as 2 mãos. Obrigada, Sr. Hoffman. Klaus, me chama de Klaus. Ela sorriu. Pela primeira vez em 3 anos, um sorriso verdadeiro no trabalho. Obrigada, Klaus. Ricardo trancou a porta do escritório. Apoiou as costas nela. Respirou fundo. O telefone tocou. Ele olhou a tela. Número desconhecido. Atendeu. Ricardo Tavares. Senhor Tavares, aqui é Martin Schultz.
assistente do Sr. Hoffman. Ricardo endireitou a postura. Sim? O Sr. Hoffman me pediu para informá-lo que a proposta de parceria foi cancelada. O sangue de Ricardo congelou. Espera, Martin. Podemos conversar sobre... Não há conversa. A decisão é final. O Sr. Hoffman não faz negócios com empresas que demonstram falta de caráter institucional. Falta de caráter? Eu construí essa empresa do zero e destruiu a dignidade de uma funcionária por 2 anos. Bom dia, Sr. Tavares. A ligação caiu. Ricardo jogou o telefone na mesa. Ele quicou e caiu no chão. 2 milhões. O contrato valia 2 milhões de reais. Garantia de expansão. Credibilidade internacional. Perdido. Por causa de uma faxineira. Ele socou a mesa. A porta se abriu sem bater. Carlos entrou. Sem laptop. Sem mochila. Eu saio. Ricardo levantou os olhos. O quê? Minha demissão, efetiva imediatamente. Você não pode... Posso. E vou. Carlos colocou um papel na mesa. Recebi oferta da concorrente. 20% a mais. Aceitei. Ele virou para sair. Sabe o que aprendi hoje, Ricardo? Que tratar pessoas como lixo sempre volta pra gente. Sempre. A porta bateu. O telefone no chão tocou de novo. Ricardo pegou. Tavares. Ricardo, aqui é o Henrique, do conselho. Henrique, um dos 3 sócios majoritários. Henrique, eu posso explicar. Não precisa. O Klaus já me ligou. Me contou tudo. Ricardo fechou os olhos. Estamos convocando reunião emergencial. Amanhã, 9 da manhã. Você vai ter que responder por perder o maior contrato do ano. Henrique, foi um mal-entendido. E por expor a empresa a um possível processo trabalhista. A funcionária que você humilhou, ela tem provas, Ricardo, gravações, testemunhas. E agora tem dinheiro para contratar advogado. Ela não vai... Eu processaria. No lugar dela, eu te processaria até você perder a camisa. Silêncio. A reunião é às 9, não se atrase. Henrique desligou. Ricardo afundou na cadeira, a sala girava, bateram na porta. Márcia entrou sem esperar resposta. Vim devolver isso. Ela jogou um crachá na mesa. Também saio. Não quero trabalhar num lugar onde decência é opcional. Márcia, você trabalha aqui há 5 anos. E passei 5 anos vendo você humilhar pessoas. Eu tinha nojo de mim mesma cada vez que ria das suas piadinhas. Ela apontou para ele. Hoje a Helena me mostrou o que é ter coragem, e eu finalmente achei a minha. Saiu. Ricardo ficou sozinho. O escritório parecia menor, as paredes mais próximas, o teto mais baixo. Ele olhou pela janela. Lá embaixo, viu Helena saindo do prédio. Klaus ao lado dela conversando. Ela ria, funcionários na calçada a cumprimentavam. Alguns batiam palmas. Ricardo afastou da janela. Sentou no chão, costas na parede. Terno italiano amarrotado. Relógio suíço marcando 6h20. Escritório de 300 metros quadrados. E pela primeira vez na vida, completamente sozinho. O telefone tocou de novo. Ele nem olhou. Deixou tocar, e tocar, e tocar. Até o silêncio finalmente engolir tudo. Helena parou na porta do prédio. A luz da tarde bateu no rosto dela. Quente, dourada. Klaus estava ao lado, guardando documentos na pasta. Você tem certeza de que quer começar em 2 semanas? Posso arranjar mais tempo. Helena balançou a cabeça. 2 semanas é perfeito. Preciso organizar algumas coisas. E avisar seu marido das boas notícias. Ela sorriu. Isso também. Funcionários saíam do prédio. Alguns olhavam, outros paravam. A estagiária que tinha pedido aulas se aproximou. Professora Helena, eu falei sério sobre as aulas de alemão. Eu também falei sério. Helena pegou o celular. Me passa seu contato. A gente conversa. A garota digitou o número com mãos tremendo de animação. Obrigada. Muito obrigada. Márcia apareceu na porta. Ainda vestia o uniforme da empresa, mas o crachá não estava mais no pescoço. Helena. Elas se olharam por longo momento. Você vai ficar bem?
Helena perguntou. Vou. Já tenho 2 entrevistas marcadas para a semana que vem. Márcia respirou fundo. Devia ter saído antes, muito antes. O importante é que saiu agora. Márcia estendeu a mão. Helena ignorou e a abraçou. Foi rápido, breve, mas sincero. Quando se separaram, Márcia tinha lágrimas nos olhos. Você me ensinou uma coisa hoje, que dignidade vale mais que salário. Você já sabia, só precisava lembrar. Márcia acenou e saiu. Klaus fechou a pasta. Precisa de carona? Não, obrigada. O metrô é logo ali. Metrô? Ele franziu a testa. Chamo um carro para você. Klaus, metrô tá bom. Ele sorriu. Tudo bem, mas quando você começar, vou te mandar um carro. Faz parte do pacote. Helena riu. Um som leve, livre. A gente conversa sobre isso. Ela desceu os degraus, passou pela calçada. Alguns funcionários a cumprimentaram. Parabéns, professora. Você arrasou. Helena acenou. Agradeceu. Continuou andando. Na esquina parou. Virou. Olhou para o prédio. 17 andares de vidro espelhado. Ela tinha limpado cada centímetro daquele lugar. Agora nunca mais voltaria. Pegou o celular. Ligou. Augusto atendeu no segundo toque. Oi, amor, já tá saindo? Já. E... Augusto? Sim, eu tenho uma história para te contar. 10 dias depois, Ricardo Tavares chegou ao escritório às 8h30. 1h30 mais cedo que o normal. A reunião com o conselho tinha sido devastadora. 3 horas de perguntas, acusações, números. Perder o contrato com Klaus custou 2 milhões em receita projetada. Perder Carlos custou continuidade em 5 projetos. Perder Márcia custou a organização de 3 departamentos. Você vai ter que reconstruir a confiança desta empresa, Henrique tinha dito. E vai começar de baixo. Rebaixado, de diretor para gerente. Corte de 40% no salário. Seja grato que não te demitimos. Outro conselheiro acrescentou. Ricardo aceitou. Calado. Destruído. Agora sentava no escritório novo, menor, sem janela, sem vista, compartilhado com outros 2 gerentes. A porta se abriu. Um homem entrou e estendeu a mão. Você deve ser o Ricardo. Sou o Paulo, novo diretor. 28 anos. Metade da idade de Ricardo. Prazer. Tenho uma lista de tarefas para você. Preciso até sexta. Ricardo pegou o papel. 12 itens. Trabalho de 2 semanas comprimido em 5 dias. Algum problema? Paulo perguntou. Não, nenhum. Ótimo. Qualquer dúvida é só perguntar. Paulo saiu. Ricardo olhou para a lista. Para o escritório sem janela. Para a mesa de fórmica barata. Esse era seu mundo agora. Enquanto isso, a 250 quilômetros dali. Helena entrou no escritório de vidro com vista para a Avenida Paulista. Klaus a esperava com café e 2 contratos. Bom dia, doutora Helena. Bom dia, Klaus. Ela estava diferente. Terno cinza bem cortado, cabelo solto, caindo nos ombros, maquiagem leve. Mas era o olhar que tinha mudado mais, firme, confiante. Esses são nossos primeiros 2 clientes, Klaus disse. Contratos técnicos, um em alemão, outro em mandarim. Helena pegou os documentos, folheou, assentiu. Prazo, 2 semanas, mas sem pressão. Qualidade sobre velocidade. Ela sorriu. 3 dias, com análise completa de nuances. Klaus riu. Eu te pago para fazer direito, não rápido. Eu faço direito e rápido. Ele levantou a xícara de café. Então, brindo a isso. Bem-vinda à equipe. Eles bateram as xícaras. Helena se sentou. Abriu o laptop novo que a empresa tinha fornecido. Tela de 17 polegadas. Processador último modelo. Começou a trabalhar. 2 horas depois, Klaus bateu na porta de vidro. Esqueci de mencionar. Recebi resposta da USP. Eles querem você como professora visitante. 2 turmas por semestre. Pode ser online.
Helena levantou os olhos do computador. Sério? Completamente. O chefe do departamento leu seus artigos. Ficou impressionado. Ela recostou na cadeira. Professora de novo. Não para salvar alguém. Não por desespero. Mas porque era boa. Porque merecia. Eu aceito. Na sexta-feira, Helena desceu para buscar café no térreo do prédio. A cafeteria era pequena, moderna, cheia de jovens profissionais. Ela fez o pedido. Esperou no balcão. A porta abriu. Um rapaz entrou. Uniforme de manutenção. Devia ter uns 20 anos. Ele se aproximou do caixa. Um café, por favor. O barista franziu a testa. A entrada de funcionários é pelos fundos. O rapaz piscou. Desculpa, eu não sabia. Agora sabe. Funcionários de limpeza e manutenção usam a entrada de serviço. Silêncio desconfortável. Helena virou. Ele é cliente, como qualquer outro. O barista olhou para ela. Senhora, é política da casa. Política errada. Helena deu um passo à frente. Ele tem dinheiro para pagar? Sim, mas... Então ele é cliente. Atende. O rapaz olhava para ela surpreso. O barista hesitou. Outros clientes observavam. Tá bom. Ele preparou o café. Entregou para o rapaz. R$ 4. O rapaz pagou. Pegou o café. Olhou para Helena. Obrigado, senhora. De nada. Ela sorriu. Qual seu nome? Júnior. Júnior, você estuda? À noite, administração, segundo semestre. Fala inglês? Ele balançou a cabeça. Um pouco. Tô tentando aprender sozinho. Helena pegou um cartão da bolsa. Escreveu algo atrás. Entregou. Esse é meu contato. Dou aulas online 2 noites por semana. Alunos que trabalham e estudam têm 50% de desconto. Júnior olhou para o cartão, depois para ela. Professora de verdade? De verdade. Os olhos dele encheram de água. Eu não sei o que dizer. Diz que vai aparecer terça-feira. Primeira aula é grátis. Ele apertou o cartão com força. Acenou. Saiu com o café e um sorriso gigante. O barista limpou o balcão sem olhar para Helena. Ela pegou o próprio café. Voltou para o elevador. Dentro, sozinha, olhou para o reflexo no espelho metálico. A mulher que olhava de volta não era mais invisível. Nunca mais seria. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu cada palavra da Helena, deixa seu like. É assim que eu sei que estou no caminho certo, trazendo histórias que realmente importam. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu leio cada comentário, cada mensagem e faço questão de responder todo mundo que tira um tempinho para interagir aqui. Sua participação é o que dá vida a esse canal. Se você acredita no poder de histórias reais, de narrativas que mostram que a dignidade sempre vence no final, se inscreve no canal. A gente está só começando essa jornada e cada inscrito novo me dá força e certeza para continuar trazendo essas histórias para você. Eu conto muito com seu apoio. E não vai embora ainda. Eu deixei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Clica em uma delas e continua comigo. Te encontro no próximo vídeo.